É possível ser rebaixado em um voo? Você chega no aeroporto esperando ter uma viagem agradável. Afinal, pagou mais para ter um espaço extra para esticar as pernas. Ou para sentar confortavelmente perto da janela. Ou ainda para usufruir da classe executiva. Mas aí descobre que foi rebaixado. Como assim? E se você corre o risco de ser rebaixado, é possível que o contrário aconteça também? Quais outros segredos as companhias aéreas escondem? Especialistas afirmam que os rebaixamentos acontecem mesmo e com muita frequência. Os motivos variam. O avião pode ser trocado inesperadamente por outro menor por causa de problemas técnicos. Ou um passageiro perdeu uma conexão por causa de um atraso no voo. Aí o seguinte pode ser em um modelo diferente de avião. Ou todas as poltronas da classe desejada podem já ter sido ocupadas. Outro motivo é o overbooking. Neste caso, se você chegar no check-in depois dos outros passageiros, o lugar que reservou pode não estar mais disponível. Já houve casos em que pessoas compraram passagens de primeira classe e descobriram na hora do embarque que a aeronave nem tinha primeira classe. Ups! Mas que tal ganhar um assento melhor? Suas chances de subir de nível no voo são mais altas em horários mais tranquilos. Por exemplo, durante feriados, quando são poucas as pessoas que viajam a trabalho. Cadastre-se no programa de fidelidade da companhia aérea e tente reservar seus voos só com essa empresa. Chegue com antecedência. Se houver assento sobrando em uma classe melhor, você pode até ganhá-la sem pagar nada. Quem chegar primeiro leva. No entanto, as regras para rebaixar ou subir de classe em um voo não são os únicos segredos que as companhias aéreas, comissários de bordo e funcionários do aeroporto escondem de você. Se o seu voo for cancelado, entre na fila do guichê da companhia aérea imediatamente. Porém, enquanto espera, ligue para o atendimento ao consumidor. Isso geralmente é mais rápido do que conversar com o agente do terminal de embarque. E no seu caso, cada segundo conta. Os lounges dos aeroportos podem estar disponíveis para passageiros comuns. Na maioria deles, basta pagar uma taxa e descansar em um lugar tranquilo com comida e bebida à vontade. Você não pode ficar preso em um avião sem ir a lugar algum por mais de 3 horas. Se passar desse período, pode pedir uma indenização. Os membros da tripulação têm apelidos especiais para os passageiros que chegam atrasados e sem um lugar definido. São os spinners. Eles ficam girando de um lado para o outro em busca de uma poltrona vazia ou de um compartimento em que caiba sua bagagem de mão. Se precisar encontrar um banheiro, uma cafeteria mais barata ou o seu terminal de embarque em um aeroporto, não pergunte aos pilotos. Eles geralmente sabem tão pouco quanto você, a menos que seja o de base deles. Os aviões precisam estar pelo menos 85% cheios para gerar lucros à empresa. Por isso, muitos voos têm overbooking, para o caso de alguns passageiros não aparecerem ou perderem a conexão. Se ficar sem embarcar por causa de overbooking e tiver que esperar 2 horas ou mais, você tem direito a uma indenização. Se tiver escolha, pegue seu dinheiro de volta ou um cheque. Os vouchers de passagens têm data de validade e períodos restritos de uso. Os comissários de bordo odeiam atrasos tanto quanto você. Eles recebem apenas pelas horas de voo e não o tempo que passam no aeroporto. As companhias aéreas oferecem um subsídio para pequenas despesas por cada hora que os membros da tripulação passam no aeroporto, mas é só isso. Comprar passagens em grupo pode ficar mais caro do que fazer isso separadamente. Digamos que você precisa de 5 passagens, mas só restam 3 com desconto. Em vez de comprar as 3 promocionais e mais 2 com preço integral, você acabará pagando 5 com preço normal. Para voos domésticos, os dias mais baratos são as terças, quartas e sábados. Se for um trecho internacional, escolha viajar em dias úteis. Outra coisa, espere a terça, quarta ou quinta-feira chegar para comprar passagens com preço menor. Embora você já deva ter visto isto em filmes de ação, uma pessoa comum jamais conseguirá aterrissar um avião comercial. Ah, é? Sim. Ao contrário do que muitos acreditam, não existe um compartimento de carga debaixo da aeronave. Não há camadas extras cheias de malas, bolsas e transportadoras de animais. E mesmo se houver alguns nichos acessíveis debaixo da cabine, são muito pequenos e uma pessoa não conseguiria entrar lá sem se agachar. Os aviões são limpos apenas uma vez por mês, ou a cada 6 semanas. Quando a hora da limpeza chega, a aeronave geralmente é levada para o hangar, e todo o processo de higienização dura mais de 8 horas.
Cada um daqueles bips que você ouve durante o voo significa uma coisa. Por exemplo, o som alto e baixo informa aos comissários de bordo que os colegas precisam deles em outra parte da cabine. 3 bips baixos indicam uma forte turbulência à frente. As lojas Duty Free nem sempre são mais baratas que as outras. E mais, às vezes são lojas comuns da cidade que fornecem os produtos a elas. Para não alarmar os passageiros, os pilotos e comissários geralmente substituem a palavra turbulência por uma mais neutra, como bolsão de ar. Os comissários o avaliam quando você está embarcando no avião. Se for forte e estiver usando roupas confortáveis, eles lembrarão de lhe pedir ajuda em algum caso de emergência. Não se preocupe se vir as asas do avião envergarem. Elas foram feitas para que sejam flexíveis. Se forem rígidas, quebrariam assim que a aeronave atravessasse uma turbulência leve. Você pode ter a oportunidade de checar sua bagagem de mão no terminal de embarque, e de graça. Fique atento a anúncios oferecendo verificações extras de bagagem. Isso acontece quando a companhia espera um voo cheio e não há muito espaço nos nichos que ficam acima das poltronas. Cuidado com o que compra na loja Duty Free se estiver em um voo com conexão. Alguns aeroportos não permitem levar mais que 100 ml de líquido, mesmo se tiver sido comprado em uma loja Duty Free e estiver em uma embalagem lacrada. Você pode pedir uma porção extra de comida se ainda estiver com fome após comer dentro do avião. Se for educado e legal, e se houver comida disponível, você a terá. A maioria das companhias aéreas joga fora o que sobra de cada viagem. Os aviões nunca voam em linha reta. Todas as rotas precisam passar perto dos aeroportos para que os pilotos tenham tempo suficiente para pousar em casos de emergência. As condições climáticas também podem alterar o trajeto. Os táxis de aeroportos podem cobrar o dobro do preço normal da corrida. É melhor chamar um táxi pelo app ou alugar um carro. Se não tiver acesso a essas opções, pergunte o valor da tarifa antes de iniciar a corrida. Os fones de ouvido das aeronaves são reutilizáveis, embora a embalagem deles venha lacrada. As espumas são trocadas e os fones são usados em outro voo posteriormente. O que mais surpreende os comissários de bordo é quando os passageiros saem do avião e deixam parte ou todas as suas coisas para trás. Você se sentirá mais seguro e feliz dentro de uma aeronave com uma entrada maior e iluminação mais forte. E pode até achar a comida mais gostosa e a poltrona mais ampla. Quando um agente de segurança estiver tendo uma conversa agradável com você, ele pode estar avaliando seu comportamento. O profissional sabe identificar se você está planejando fazer alguma coisa suspeita. Quando viajam como passageiros, os pilotos não estão nem aí para turbulências, mas ficam atentos a cheiros diferentes. Eles sabem quais indicam problemas no motor ou nos sistemas de armazenamento de combustível. Você pode encontrar água gratuita na maioria dos aeroportos. Apenas lembre-se de levar uma garrafa plástica para pegá-la. É bem provável que você a consiga em uma torneira de reabastecimento ou pelo menos um bebedouro. Os lugares mais sujos de qualquer avião são os cintos de segurança, os encostos de cabeça, as mesas retráteis e os bolsos das poltronas. Sim, você está cercado de germes. Se o comandante anunciar que estão terminando de revisar alguns papéis, significa que estão analisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o logbook. Trata-se de um diário que contém o registro oficial da viagem. Você será o primeiro a pegar a mala na esteira de bagagens se fizer o check-in depois dos outros passageiros. As bagagens que são carregadas por último geralmente são as primeiras a chegar na esteira. Alguns aviões, principalmente os que viajam longas distâncias, têm quartos secretos para os membros da tripulação tirarem um cochilo. Esses espaços, chamados de cabines de descanso, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás da cabine do piloto. Esse compartimento pode ter até 10 camas, onde os comissários de bordo se deitam para descansar.